Bom dia, turma 2001. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, do dia 10 de setembro, vamos estar falando sobre o despotismo esclarecido, dando continuidade ao assunto do iluminismo, tá? Então, assim, as ideias iluministas, elas foram aplicadas por alguns monarcas absolutistas, como estratégia de governo. E esses monarcas esclarecidos pretendiam modernizar ou reformar e enriquecer seus domínios e ampliar seu poder, seu prestígio e a sua fama também. O tipo desse governo adotado por eles foi chamado pelos historiadores do século XIX de despotismo esclarecido, a qual nós estamos falando. E em todos os lugares da Europa onde a experiência foi bem sucedida, isto foi possível porque tais reformas não puseram em risco a sobrevivência do antigo regime. E é de se notar que na Europa só não houve despotismo esclarecido na Inglaterra e na França. Na Inglaterra não teve porque lá não existia o absolutismo. E na França, porque se as reformas tivessem sido efetivadas, eles teriam correspondido pela situação do país a uma revolução e uma superação do antigo regime. Bom, e aqui, né, eu coloquei aqui no slide para vocês o conceito, né, o despotismo esclarecido, como eu acabei de mencionar aí para vocês, tá, que foi um tipo de governo adotado pelos monarcas. Ele foi uma forma reformista de governar, tá? E aí nós temos a característica da Europa e se apoiava nas ideias dos iluministas. Ele se desenvolveu no leste europeu, onde a economia ela era atrasada e a burguesia era muito fraca ou até mesmo inexistente, tá? E qual era o objetivo desse despotismo esclarecido? O objetivo era acelerar o processo de modernização de alguns países e assim aumentar o seu poder e o seu prestígio a fim de enfraquecer a oposição ao seu governo. E os seus governantes, eles afirmavam que governam em nome da felicidade do povo. E aí nós vamos começar a ver esses principais déspotas esclarecidos que surgiram. Nós vamos falar hoje sobre dois, Frederico II e José II. Bom, Frederico II, ele é da Prússia. Ele foi o déspota esclarecido de maior prestígio na época. Conhecido como Frederico o Grande, ele era chamado de rei filósofo, pois deixou muitos escritos filosóficos respeitados pelos intelectuais de seu tempo, a exemplo de Voltaire e outros. Além disso, Frederico II ele aboliu as torturas aplicadas aos presos em seu país, criou escolas de ensino fundamental, incentivou as letras, as artes e as ciências e empreendeu também a modernização de várias regiões da Prússia e dirigiu pessoalmente a reforma de Berlim, capital do país da época. Agora nós vamos falar sobre José II, da Áustria, tá? Ele foi sensível às ideias iluministas, adotou a tolerância religiosa e implementou também reformas visando a modernização de seu país. As reformas empreendidas por ele mantiveram intocados, tá? No entanto, o militarismo e a servidão, tá? Agora aí, como fixação aí no seu caderno, você vai elaborar para mim 10 perguntinhas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar, tá certo? E não deixe de entrar lá no espaço do Google Class para tirar as suas dúvidas e também colocar lá as suas atividades, a qual está sendo realizada para nós fazermos as correções. Na aula de amanhã, nós vamos estudar ainda sobre despotismo esclarecido. Nós vamos estar falando sobre a Catarina II e Marquês de Pombal. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.